Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo. Vamos lá? Vamos começar? A paz do Senhor, meu povo, bom dia, glória a Deus. Vamos lá? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Êxodo capítulo 11. Desculpa, Êxodo capítulo 10. Vamos lá. Êxodo 10. A oitava praga, os gafanhotos. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes pródigos entre eles, para que você possa contar aos teus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e engasguei aqui, vamos lá. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão. Meu Deus, vou de novo, tudo troncho. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará e humilhar-se perante mim? Até quando você vai se recusar a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre os seus territórios amanhã. Eles cobrirão a face da terra e não se poderão enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os teus palácios e as casas e todos os seus conselheiros de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia que fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebeis que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó e lhes disseram: vão e preste culto ao Senhor seu Deus, mas me diga, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixar ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem todas as vegetações e tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre ele sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre todas. Voltou? Voltou para vocês? Foi porque o meu despertador teve uma hora que eu não cliquei nele, ele tocou agora. Vamos lá, me fala se tá normal aí para vocês, tá? Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental
Durante todo aquele dia, voltou, né? Obrigada, Dalícia. E toda aquela noite, pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito. E desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, e nem jamais voltará. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo, nem toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão. Imediatamente lhes disse: pequei contra o Senhor, seu Deus, contra vocês. Agora perdoe ainda dessa vez o meu pecado e orem ao Senhor Deus, para que levem esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais forças o vento ocidental. E este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou que os israelitas saíssem. A nona praga, trevas. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e as trevas cobrirão o Egito. As trevas trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu. Por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem cultos ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois, e as mulheres e as crianças. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não chegarmos no local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou deixá-los ir. Disse Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer aqui nunca mais diante de mim. No dia em que vir minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disse, nunca mais verei a tua face. Uau! Então hoje a gente lidou com a oitava e com a nona treva. A oitava treva foi uma chuva de gafanhotos. Aí a gente pensa, são só gafanhotos. Gente, era uma chuva de gafanhotos. Os gafanhotos eram tanto, eles comeram tudo. Eu não sei se foi ano passado ou se foi no final de 2020. Eu acho que foi ano passado. Teve uma chuva de gafanhotos na Argentina. Veio um vento. Foi exatamente isso aqui. Veio o vento. E esse vento trouxe muitos gafanhotos e esses gafanhotos comeram grande parte da plantação da Argentina. Isso aconteceu ano passado, eu acho. Eu não tô com a minha memória tão fresca. Se foi ano passado ou no final de 2020. Eu só sei que a catástrofe foi enorme. Eles estavam com medo do vento, trazer esses gafanhotos para o Brasil. Esse era o porém, esse era o grande problema. Se o vento traria esses gafanhotos aqui para o país. E eu achei interessante porque eu lembrei desse texto. Os gafanhotos, eles vieram, eles comeram tudo. E sabe como Deus tirou os gafanhotos de lá? Veio outro tipo de vento. E esse outro tipo de vento pegou os gafanhotos, jogou no Mar Vermelho e eles morreram. Foi desse jeito que os gafanhotos morreram. No caso da Argentina, eles ficaram alguns dias e eles foram assim, naturalmente indo embora. Poliana, como é que espanta? Não tem como, gente. Só se jogar, veneno. Mas se jogar veneno vai matar a plantação. É difícil, viu? Quando a gente lida contra coisas da natureza, a mão do homem não toca.
Vai lá, toca num tsunami, toca num furacão, toca numa tempestade. É impossível, nós estamos à mercê da vontade do Senhor. E aqui o Senhor mandou uma chuva de gafanhoto. E se a gente observar, nessa fase já das pragas, toda hora em que Faraó percebe que o povo está sendo punido, o povo do Egito, por causa dessas pragas, Faraó pede perdão. Ai, eu te peço perdão. Ai, por favor, vai lá. Não, mas a gente vai com todo mundo. Não, todo mundo não. Quem é que quer prestar culto? Quem é que quer ir embora? Todo mundo. Ah, vocês querem ir? Vocês querem mandar um plano contra mim. Eu não vou deixar vocês irem. Seria muito mais fácil ele deixar ir? Seria. Mas, como eu disse ontem a vocês, o que estava em jogo aqui era poder. Faraó estava começando a entender que ele estava perdendo poder. Ele sabia o que ia acontecer. Porque toda hora ele falava, se eu deixo vocês saírem, vocês vão embora daqui, eu não tenho escravo. Você que sabe, Faraó. Se você quer continuar desse jeito, Faraó, tudo bem. Aí veio a nona praga. A nona praga foi uma treva. Eu acho interessante que eu já vi vários relatos de pessoas que deram uma pisadinha no céu e voltaram. Mas eu também já vi vários relatos de pessoas que deu uma pisadinha no inferno e voltou. Eu nunca vi uma pessoa dar uma olhadinha assim no inferno e voltar e sair de lá confortável. E o que essas pessoas falam é que as trevas eram tão escuras, eram tão, sabe, elas gritavam. Que as trevas no inferno gritam. Eu vi o relato de uma pessoa dizendo que se as pessoas soubessem que se Deus desse a oportunidade de todas as pessoas saberem o que de fato acontece no inferno, ninguém ia querer ir para lá. Existem pessoas que invocam esse lugar, sabia? Eu vi o relato de uma pessoa dizer que é tudo tão escuro, é tudo tão triste. Não tem ninguém para te acolher. Não tem ninguém para estar do seu lado. Não tem ninguém para dizer, vai melhorar. O problema é que as pessoas fazem de tudo para ir para lá. Jesus, no Novo Testamento, Deus sendo Deus, Deus sendo Deus. Ele envia Jesus. Jesus, ele falou muito mais do inferno do que do céu, sabia? Eu acho interessante que na época que eu estava falando dos evangelhos, direto viam pessoas reclamar comigo no direct do Instagram, sabia? Mas muita gente. Nossa, no devocional de hoje você falou muito sobre o inferno. Eu falei, mas tá escrito lá, gente. Não. No seu devocional você está falando muito sobre o inferno. Mas, gente, tá escrito. Ah, não, você está respondendo muito caixinha sobre o inferno. Mas, gente... Ah, não, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. Vocês me questionam, Poliana, por que toda hora Deus endurece o coração de Moisés? E ontem eu disse para vocês que Deus endurecia o coração de Moisés, porque Moisés estava longe de Deus. Olha, sabe o que eu acho interessante? Que eu até engasguei nessa parte, não foi? Deixa eu ver se eu consigo bater o olho. Eu sei que eu engasguei aqui. Achei. Foi a parte que eu engasguei, eu vou ler ela de novo. Porque não é porque eu não sei se ficou bem dita, mas é porque ela é uma parte muito importante. Presta atenção. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Uau! Até quando você vai se recusar a se humilhar perante Deus? É engraçado e interessante e curioso também que às vezes a nossa mente tão limitada, a gente vê a expressão humilhar-se como uma coisa muito ruim, né? Só que quando a gente vai pegar a etimologia da palavra humilhar-se e comparar ela com as escrituras,
Todas as vezes em que o próprio Deus fala para alguém se humilhar, ele fala sobre humildade, sobre uma entrega, sobre um coração entregue e rendido, humilhar-se na palavra. Tem muito mais a ver com rendição, com humildade, com devoção, do que propriamente com uma opressão de humilhação. A humilhação terrena, a humilhação terrestre que a gente faz, é uma humilhação de opressão. A humilhação de Deus é uma humilhação de se tornar humilde, de ser uma pessoa humilde, de ser alguém obediente. Isso sim. Então, se a gente pudesse ler de uma outra forma esse texto, a gente poderia ler assim: até quando você se recusará a ser humilde? Até quando você se recusará a se inclinar perante mim? Até quando, Faraó, você vai se recusar a entender que existe alguém maior que você? E este alguém é o grande eu sou. Esse era o grande ponto da vida de Faraó. Ele se recusava a reconhecer o grande eu sou. Você sabe, o problema de Faraó é o problema de muita gente por aí, inclusive de cristãos. Como assim, Poliana? Sim, porque a gente diz que ama a Deus, a gente diz que adora a Deus, a gente diz que, mas quando chega na hora que o cerco aperta, a gente se recusa. A gente se recusa a soltar as cordas, a gente se recusa a tirar o domínio da nossa mão, a gente se recusa a parar de tocar. E quando o Senhor nos questiona, para, a gente não para. Sabe por que a gente não para? Porque é muito difícil entregar o controle na mão daquilo que você não vê. É muito mais fácil você entregar o controle na mão daquilo que você vê do que você não vê. A verdade é essa. Deus, ele é tão incrível, ele é tão extraordinário. Ele tem tantas promessas, ele tem coisas, sabe, que ninguém pode nos oferecer. Ele tem tesouros encobertos, riquezas escondidas para nos entregar. Mas ele só vai fazer isso o dia que você confiar. Ser dependente. Eu vejo que muitas vezes a nossa vida, ela quer viver de qualquer jeito. A gente quer que a vida viva de qualquer jeito, dos nossos olhos. A gente quer fazer com que a nossa vida seja aquilo que a gente vê. E com Deus não funciona assim. Com Deus ou é tudo ou é nada. E a gente começa a observar que, tá bom, vai prestar culto. Quem vai prestar culto? Todo mundo? Não, todo mundo não. Pode ir os homens, os animais e as mulheres. Não, então a gente não vai. Ou é tudo ou é nada. Com Deus, Faraó, ou é tudo ou é nada. Deus não vai deixar as mulheres, Deus não vai deixar as crianças, Deus jamais vai deixar. Deus não vai deixar os animais. Primeiro que a gente precisa saber qual animal que é pra gente sacrificar. E isso a gente só vai saber lá. Ah, mas se vocês forem, vocês não voltam. Aí é um risco que você corre. Então não vão. Então depois dos gafanhotos veio trevas sobre a terra. Mas o pior é que, gente, se a gente for analisar o tanto que o povo estava sofrendo, primeiro começou o sangue, que é a adoração. Segundo, a rã. Terceiro, piolho. Quarto, mosca. Quinto, morreu rebanhos. Os gatos, sabe, as ovelhas morreram. A sexta praga foram feridas purulentas. Depois teve uma chuva de granizo. Depois teve um gafanhoto sobre a terra para terminar de comer o que o granizo não destruiu. E a nona praga, a treva. Enquanto estava assim, quando chegou a treva, ele ficou com tanto ódio, ele ficou com mais ira ainda. E ele falou,
nunca mais se apresente diante de mim. Então Moisés e Arão falou, então nunca mais a gente vai vir. Ele expulsou, ele ficou com tanta raiva. Sabe, a Bíblia diz que as trevas eram tão palpáveis, que dava para tocar. Aquele povo sentiu um pedacinho da sensação do inferno. Foi isso que aconteceu com eles. Dizem que no inferno as trevas são tão palpáveis que você chega a tocar as trevas. Você experimenta do vazio. Você experimenta das trevas. Você experimenta daquilo que não tem vigor. Você já teve um lugar tão escuro que você não fazia ideia do que fazer. Se você vira para um lado, não tem nada. Se você vira para o outro, não tem nada. Se você ficar num lugar extremamente escuro, sem um feixezinho de luz, isso te causa uma angústia que você não faz ideia. Imagina passar a eternidade todinha assim. É exatamente isso que as pessoas que forem ao inferno vão viver a eternidade. Essa é a realidade. Não vai existir luz. Não vai existir nem sombra. Não vai existir nenhum feixezinho de claridade para eles se guiarem. Animais vão comer os teus corpos e a dor não vai acabar. Então, estas pragas, elas serviram para nos mostrar tudo o que vai acontecer. E eu acho engraçado que lá no livro de Apocalipse, quando a gente leu vários episódios, essas pragas são prenúncios do que vai acontecer. São prenúncios. Vai repetir a história em alguns aspectos. E as pessoas simplesmente se esquecem de que Deus é Deus. Vocês viram na próxima praga, que é o que a gente vai ler amanhã, Faraó vai expulsar o povo de lá e eles vão sair. Mas Faraó, quando ele faz isso em um momento de muita dor. Ele só consegue mandar o povo ir depois de muita dor. Porque a 10ª praga é quando os primogênitos todos morrem, menos dos israelitas. Amanhã a gente vai ver isso. Então ele manda um recado, nunca mais ele se vê, ele manda um recado. Vai embora daqui agora. Saiam daqui agora. Eu não quero saber de vocês mais aqui. Não seria muito mais fácil ele ser humilde, ele se curvar diante de Deus? Seria. Não seria muito mais fácil você se curvar diante de Deus? Seria. Não seria também muito mais fácil se eu me curvasse diante de Deus, sem precisar disso tudo? Seria. Mas é porque o nosso coração está tão longe do Senhor, que às vezes a gente precisa de enfrentar 10 pragas, até que a gente saiba. Entenda que o eu sou é o eu sou. Eu espero profundamente do fundo do meu coração que nem eu nem você precisemos de esperar 10 pragas, 10 coisas terríveis para que a gente se curve perante a poderosa mão do Senhor. O Senhor é um Pai zeloso, mas com Ele a gente não se brinca. Não se brinca. O Senhor é um Pai cuidadoso, gentil, cavalheiro, mas a gente pode muito bem viver a nossa vida do jeito que a gente quiser, sem olhar para o Senhor. E eu acho engraçado que ele fala, ora para o seu Deus para parar, fala com o seu Deus. Então ele sabia que existia o Deus já. Ele já sabia que existia um Deus poderoso. Ele sabia que existia um Deus que podia acabar com tudo aquilo. Ele sabia, assim como nós sabemos. A questão é o quanto a gente vai querer experimentar a glória de Deus. Viver e vivenciar a presença de Deus
só depende de você e de mim. Eu espero do fundo do meu coração que o desejo do seu coração e o desejo do meu coração seja um desejo genuíno ao Senhor. Porque quanto mais longe de Deus a gente estiver, mais duro o nosso coração vai estar. E a gente viu o que acontece com o coração duro. Deus não é brinquedo. Deus não é brincadeira. Deus não está aqui para zombar. Deus não está aqui para mentir. Deus não está aqui para enganar. Ou a gente compra a verdade, ou a gente vive a verdade, ou a gente se veste de verdade, ou as coisas não vão bem na nossa vida. Eu sei que esse é um devocional um pouco pesado, denso, sabe? Terrível. Falamos de coisas pesadas hoje, mas são coisas que podem sim fazer com que a gente saia do império das trevas e seja transportado para o reino do Filho do amor do Senhor. Solta a corda, querido. Solta a corda que te aprisiona aí. Ai, Paulo, eu não consigo perdoar. Então você é quem? É Deus. Porque o único que tem o poder para dizer isso não tem perdão é o Senhor. Ai, Paulo, eu não consigo. Consegue. Ai, Paulo, não. Consegue. Seja forte, corajoso. O Senhor te deu um espírito de coragem. Não foi de medo. Para você levantar a cabeça e seguir em frente. Amando, querendo, perdoando. O meu avô, ele foi uma pessoa muito difícil. Vocês não fazem ideia. Muito difícil. Eu digo foi porque hoje ele tá bonzinho. Só que ele tá bonzinho porque ele tá demente. E ele tá com Alzheimer. Ele está com demência e Alzheimer. Meu avô voltou numa fase em que ele tá tendo que comer papinha na boca. Ele não sabe mais mastigar. Eu acordei, eu estava fazendo meu devocional aqui antes de chegar até vocês. Eu escutei a minha prima, 5h13 da manhã, colocando ele para dormir de novo. 5h13 da manhã. Ela trabalhou ontem até 8h30 da noite. É porque eles ficam lá embaixo e eu só vi na hora que ela colocou. Eu escutei a voz dela de comando. Ele fica vagando na casa. Ele se machuca, ele cai. Então eu acho que ela deve ter ouvido ele levantando e estava tentando colocar ele de novo na cama. E eu ouvi. Agora, se ele precisar de aceitar Jesus, ele não dá conta. Ele não sabe nem quem é ele. Ele não sabe que o nome dele é Elcio. Ele não sabe que eu sou a neta dele. Ele não sabe. Ele não sabe nada. Nada. Ele é como se ele fosse um bebê de 1 ano e meio. Mas ele dá conta de andar. A única coisa que ele faz é andar. Só. Ele só sabe andar. Ele não consegue ter uma conversa de 2 minutos com consciência. Ele perdeu toda a consciência dele. Se hoje, esse ano de 2022, ele nunca teve um momento de clareza mental. Nenhum. Zero. Zero, 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 zero. Então a gente tem que arrastar móveis para fechar portas. A gente tem que tirar coisas, igual faz com criança. Igualzinho. E eu fico pensando no que consiste o amor. Ela podia deixar ele vagando na casa. Ela estava cansada. Ela chegou ontem do trabalho aqui, era 8h30 da noite. E ela saiu para trabalhar às 6 horas da manhã, porque ela é enfermeira. Então, às 7 horas da manhã, ela entrou no CTI. Pacientes graves. Pacientes que ou morrem. Pacientes que toda hora dão um susto de morte. E ela passa o dia em pé, o dia correndo, o dia pra cima, o dia pra baixo. Quando foi 5 horas da manhã, 8h30 da noite, elas estavam conversando. Minha mãe, eu e ela. Nós estávamos conversando. Que ela tinha acabado de chegar em casa. Ela tomou o banho dela, descansou. 5 da manhã ela já estava de pé, dando comando pro meu avô voltar pra cama.
Ah, não, tô cansada. 5 da manhã. Ela trabalhou ontem até 8 horas da noite, de 7 da manhã às 8 da noite. Ela disse que almoçou em 10 minutos. Ela não teve nem uma horinha de almoço em paz. Que tinha paciente morrendo. Chega em casa, em vez de descansar, tem alguém vagando na casa. Ela se levanta, 5 da manhã, e ela vai cuidar dele. Isso é vida, gente. Isso é a vida. A vida é isso. Todos os momentos da nossa vida, nós vamos ter uma hora em que a gente vai ter que se doar a alguém. Se você hoje não está se doando a ninguém, está acontecendo alguma coisa errada. Pode começar a se observar. Chega uma hora em que a mãe tem um filho e ela precisa se doar àquele neném. O que ela vai fazer? Vai reclamar porque acordou de madrugada? Vai acordar porque teve privação de sono? Nisto consiste o amor? Vai reclamar da maternidade porque não dormiu direito à noite? Você realmente acha que nisto consiste o amor? Vai reclamar de amamentar, mas é muito difícil, Muito difícil. Mas é muita dor. E o reino dos céus é constituído por esforço. E a Bíblia diz que todo sofrimento imita Cristo. Enquanto o ser humano está buscando conforto, aqueles que são do Senhor precisam buscar o desconforto. Ah, você não consegue perdoar quem te feriu? Deixa eu ler aqui a nona praga novamente, só um minutinho. Moisés estendeu a mão para o céu. Por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém podia ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Eles ficaram parados no mesmo lugar por 3 dias, porque não tinha possibilidade de andar. Esse é o prenúncio do inferno. A gente tem que tomar muito cuidado com o psicólogo. O psicólogo é uma bênção. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, como qualquer outra profissão. Existem uma linha de psicólogos que diz que você não precisa perdoar. Você só precisa conviver com o fato de que você não vai perdoar. Então tá bom. Se isso for suficiente para você, eu não tenho nada o que falar. Só que não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Sabe o que a Bíblia diz? Você quer herdar o reino dos céus? Todos os dias você precisa perdoar a mesma pessoa 70 vezes 7. Isso é o reino dos céus. Enquanto o seu coração estiver duro, enquanto Deus estiver endurecendo o seu coração, por que você está longe dele? Você não está tão perto do céu. Essa é a verdade. Ah, o que a pessoa fez para mim é imperdoável. Nada do que as pessoas fazem pra gente é imperdoável. A única coisa que não é perdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E você reduzir o Senhor aos teus deleites e prazeres é blasfemar contra o Espírito Santo. Ah, Deus não vai fazer. Deus me deu a promessa, mas está demorando, ele não vai fazer. Ah, não, Deus falou, mas não vai acontecer. Cuidado. Cuidado para você não falar em nome de Deus coisa que ele não disse. Cuidado para você não dizer que Deus não vai fazer coisa que ele falou que vai fazer. Cuidado. Isso é muito mais sério do que outras coisas que você julga como sério. Não reduz você. Não reduz você ao tamanho de Deus. Deus está aqui, você está bem aqui, ó. Eu e você estamos bem aqui nesse cantinho assim, ó. Desse tamanhozinho, Deus está aqui, ó. Enorme. Eu achei interessante que eu vi um caixinha de uma pessoa que eu sigo cristã.
E uma pessoa perguntou para ela, você faz prova de Deus? Ela falou, jamais. Eu nunca duvidei de Deus em nada. Sejam com as coisas boas ou ruins que estejam acontecendo na minha vida. Eu nunca duvidei de Deus. Eu achei isso tão forte. Achei isso tão lindo. Ela disse que eu nunca fiz prova de Deus. Nunca fiz prova de Deus. Eu nunca fiz prova. Que coisa linda, gente. Eu confio em Deus irrestritamente ao ponto de não fazer prova dele. Foi isso que ela disse. Eu não quero fazer prova de Deus, porque eu sei que ele é capaz. Não reduz o Senhor aos teus olhos ao que você vê. Só porque você está sentindo. Coisas que você está passando hoje. Coisas que você está enfrentando hoje. Você só está passando isso, você só está enfrentando isso para que você cresça. Então cresça. Por que eu estou passando as situações que eu estou passando? Por que você está passando isso aí? É para que você seja forte. Então cresça. É isso. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor. Oh, papai. Nos ensine. Nos ensine a sermos de Ti. Nos ensine a sermos mais de Ti. Nós queremos ser pertencentes ao Teu reino. Espírito Santo, nós sabemos que no céu não existem filhos imaturos e que o Senhor vai esperar que a gente chegue na estatura de um varão perfeito para entrar no céu. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe por todas as vezes em que a gente acha que pode fazer do nosso jeito, da nossa forma e da nossa maneira. Nós não queremos ser como aqueles que têm o coração endurecido por Deus, mas nós queremos ter um coração humilde, quebrantado, sincero, honesto e justo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ai, que delícia. Olha só. Amanhã, 5h45, a gente retoma o nosso devocional. O nosso porque é meu, porque é seu, mas é principalmente de Jesus. E a gente continua o livro de Êxodo. É um livro tão bom, é um livro tão intenso, é um livro que muda a nossa estrutura. E é isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.